examinando com cuidado todas as consequências de uma aceitação, não podeis deixar de reconhecer que causareis a sua ruína social ou, pelo menos, uma transformação tão absoluta, que todo privilégio, toda a separação dos outros homens a rigor seriam aniquiladas. Ora, não se renuncia com alegria no coração a uma realeza tão invejável, a um prestígio que eleva acima do comum, a riquezas que, por serem materiais, não são menos necessárias à satisfação do padre quanto a do homem comum. Pelo Espiritismo, não mais oligarquia clerical, o padre não é ninguém e é qualquer um. O padre é o homem de bem que ensina a verdade aos seus irmãos, é o operário caridoso que ergue seu companheiro caído. Vosso sacerdócio é a fé, vossa hierarquia, o mérito, vosso salário, Deus. É grande. É belo. Mas, é preciso dizer, mais cedo ou mais tarde é a ruína, não do homem, que só pode ganhar com esses ensinos, mas da família clerical. Não se renuncia de boa vontade, repito, às honras, ao respeito que se está habituado a colher. Tendes razão, eu quero. E, contudo, não posso desaprovar nossa atitude frente ao vosso ensino, digo nossa, porque ainda é minha, apesar de tudo o que vejo e de tudo o que podereis dizer-me. Admitamos vossa doutrina afirmada, ela escutada, por toda parte estendendo suas ramificações, no seio do povo como nas classes ricas, no artesão como no literato. Este último é que vos prestará o concurso mais eficaz, mas que resultará de tudo isto? Em minha opinião, elo, já se operam divisões entre vós. Existem duas grandes seitas entre os espíritas, os espiritualistas da escola americana e os espíritas da escola francesa. Mas consideremos apenas esta última. É una? Não. Eis, de um lado, os puristas ou kardecistas, que não admitem nenhuma verdade senão depois de um exame atento e de concordância com todos os dados. É o núcleo principal, mas não é o único. Diversos ramos, depois de se terem infiltrado nos grandes ensinamentos do centro, se separam da mãe comum para formar seitas particulares. Outros, não inteiramente destacados do tronco, emitem opiniões subversivas. Cada chefe de oposição tem seus aliados. Os campos ainda não estão delineados, mas se formam e logo rebentará a cisão. Eu vos digo, o Espiritismo, assim como as doutrinas filosóficas que o precederam, não poderia ter uma longa duração. Foi e cresceu, mas agora está no topo e já começa a descer. Sempre faz alguns adeptos, mas, como são o simonismo, como o fourierismo, como os teósofos, cairá, talvez para ser substituído, mas cairá, creio firmemente. Contudo, seu princípio existe, os espíritos, mas, também, não tem os seus perigos. Os espíritos inferiores podem comunicar-se, é a sua perda. Os homens são, antes de tudo, dominados por suas paixões, e os espíritos de que acabo de falar estão habituados a excitá-los. Como há mais imperfeições do que qualidades em nossa humanidade, é evidente que o espírito do mal triunfará, e que se o espiritismo algo pode, certamente será a invasão de um flagelo terrível para todos. Dito isto, concluo que, bom em essência, é mau por seus próprios resultados e, então é prudente rejeitá-lo. O médium, caro espírito, se o espiritismo fosse uma concepção humana, eu teria a mesma opinião que a vossa, mas se vos é impossível negar a existência dos espíritos, também não podeis ignorar, no movimento dirigido pelos seres invisíveis, a mão poderosa da divindade. Ora, a menos que negueis os vossos próprios ensinos, quando estáveis na terra, não podereis admitir que a ação do homem possa ser um obstáculo à vontade de Deus, seu Criador. De duas, uma, ou o Espiritismo é uma obra de invenção humana e, como toda obra humana, sujeita à ruína, ou é obra de Deus, a manifestação da sua vontade e, neste caso, nenhum obstáculo poderia impedi-lo nem mesmo retardar o seu desenvolvimento. Se, pois, reconheceis que existem espíritos,
e que esses espíritos se comunicam para nos instruir, isto não pode estar fora da vontade divina, porque, então, existiria ao lado de Deus um poder independente, que destruiria a sua qualidade de todo-poderoso e, por conseguinte, de Deus. O espiritismo não poderia ser arruinado pelo fato de algumas dissensões que os interesses humanos poderiam gerar em seu seio. Resp. Talvez tendes razão, meu jovem amigo, o médium era um rapaz, mas mantenho o que disse. Cesso toda discussão a respeito. Estou à vossa disposição para qualquer pergunta que queirais fazer, isto à parte. O médium, pois bem, já que o permitis, se insistir sobre um assunto que talvez vos fosse penoso prosseguir no momento, rogaríamos que nos descrevesseis vossa passagem desta para a vida em que estáis, dizer se ficastes perturbado e se, na vossa posição atual, vos podemos ser úteis. Resp. Malgrado meu, não posso deixar de reconhecer a excelência desses princípios que ensinam ao homem o que é a morte e que lhe fazem ter afeição por seres que lhe são totalmente desconhecidos. Mas, enfim, meu caro jovem, vou responder à vossa pergunta. Não quero abusar do vosso tempo e satisfarei o vosso desejo em poucas palavras. Confessarei, pois, que no momento de morrer estava apreensivo. Era a matéria que me levava a lamentar esta existência. Era a ignorância do futuro. Não vos ocultarei, eu tinha medo. Perguntais se eu estava perturbado, como entendeis? Se quereis dizer que a ação violenta da separação me mergulhou numa espécie de letargia moral, da qual saí como de um sono penoso, sim, fiquei perturbado, mas se entendeis uma perturbação nas funções da inteligência, a memória, a consciência de si mesmo, não. Entretanto, a perturbação existe para certos seres, talvez também para mim, embora não o creia. Mas o que creio é que, geralmente, esse fenômeno não deve ocorrer imediatamente após a morte. É verdade que fiquei surpreso ao ver a existência do espírito tal qual ensinais, mas isto não é perturbação. Eis como entendo a perturbação. E em que circunstâncias a experimentaria? Se eu não estivesse seguro da verdade de minha crença, se a dúvida tivesse entrado em minha alma a respeito do que então acreditei, se uma modificação brusca se operasse em minha maneira de ver, aí eu teria ficado perturbado. Mas minha opinião é que tal perturbação não deve ocorrer logo depois da morte. Se creio no que me diz a razão, ao morrer o ser deve ficar tal qual era antes de passar. Só mais tarde, quando o isolamento, a mudança que se opera gradualmente à sua volta, modificam suas opiniões, quando o seu ser experimenta um abalo moral que faz vacilar sua segurança primitiva, é que começa realmente a perturbação. Perguntais se me podeis ser útil em alguma coisa. Minha religião me ensina que a prece é boa, vossa crença diz que é útil. Então orai por mim e tende certeza de meu reconhecimento. Apesar da dissidência que existe entre nós, não ficarei menos satisfeito por vir conversar algumas vezes convosco. Abade D. Nosso correspondente tinha razão ao dizer que essa comunicação é instrutiva. Ela é, com efeito, sob muitos aspectos, e nossos leitores apreenderão facilmente os graves ensinos que dela ressaltam, sem que tenhamos necessidade de os assinalar. Aí vemos um espírito que, em vida, tinha combatido nossas doutrinas e esgotado contra ela todos os argumentos que seu profundo saber pudera lhe fornecer. Sábio teólogo, é provável que não tenha desprezado nenhum. Como espírito há pouco desencarnado, reconhecendo as verdades fundamentais sobre as quais nos apoiamos, nem por isso persiste menos em sua posição. E isto pelos mesmos motivos. Ora, é incontestável que, se mais lúcido no seu estado espiritual, tivesse encontrado argumentos mais peremptórios para nos combater, os teria feito valer. Longe disto, parece ter medo de enxergar muito claro e, contudo, pressente uma modificação em suas ideias. Ainda imbuído das ideias terrenas, a elas liga todos os seus pensamentos. O futuro o assusta,
Razão por que não ousa encará-lo. Responder-lhe-emos como se ele tivesse escrito, em vida, o que ditou depois da morte. Dirigimo-nos tanto ao homem quanto ao espírito, assim respondendo aos que partilham sua maneira de ver e que nos poderiam opor os mesmos argumentos. Assim lhe diremos, Senhor Abade, embora tenhais sido nosso adversário declarado e militante na terra, nenhum de nós o tem assim, nem hoje, nem quando eres vivo. Primeiro porque nossa fé faz da tolerância uma lei, e, aos nossos olhos todas as opiniões são respeitáveis, quando sinceras. A liberdade de consciência é um dos nossos princípios, nós a queremos para os outros, como a desejamos para nós. Só a Deus cabe julgar a validade das crenças e nenhum homem tem o direito de anatematizar em nome de Deus. A liberdade de consciência não tira o direito de discussão e de refutação, mas a caridade ordena não amaldiçoar ninguém. Em segundo lugar, não vos queremos menos por isto, porque vossa oposição não trouxe nenhum prejuízo à doutrina, servistes a causa do Espiritismo sem o saber, como todos os que o atacam, ajudando a torná-lo conhecido e provando, sobretudo em razão do vosso mérito pessoal, a insuficiência das armas do que empregam para o combater. Permiti-me, agora, discutir algumas de vossas proposições. Sobretudo uma me parece pecar, em alto grau, contra a lógica. É aquela em que dizeis que o Espiritismo, bom por essência, é mau por seus resultados. Parece que esquecestes a máxima do Cristo, tornada proverbial pela força da verdade. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Não se compreenderia que uma coisa boa em sua própria essência pudesse ser perniciosa. Dizeis na outra parte que o perigo do Espiritismo está na manifestação dos espíritos maus que, em proveito do mal, explorarão as paixões dos homens. Era uma das teses que sustentáveis em vida. Mas, ao lado dos espíritos maus, há os bons, que incitam ao bem. Ao passo que, segundo a doutrina da Igreja, o poder de comunicar-se só é dado aos demônios. Se, pois, achais o Espiritismo perigoso, porque admite a comunicação dos espíritos maus, ao lado dos bons, a doutrina da Igreja, se fosse verdadeira, ainda seria muito mais perigosa, porque só admite a dos maus. Aliás, não foi o Espiritismo quem inventou a manifestação dos espíritos, nem é causa de sua comunicação. Ele apenas constata um fato, que se produziu em todos os tempos, porque está em a natureza. Para que o Espiritismo deixasse de existir, seria preciso que os espíritos deixassem de se manifestar. Se essa manifestação oferece perigos, não se deve acusar o Espiritismo, mas a natureza. A ciência da eletricidade será causa dos prejuízos ocasionados pelo raio? Não, certamente, ela dá a conhecer a causa do raio e ensina os meios de o desviar. Dá-se o mesmo com o Espiritismo, torna conhecida a causa de uma influência perniciosa, que age sobre o homem à sua revelia, e lhe indica os meios de dela se proteger, ao passo que se a ignorasse sofrê-la-ia e a ela se exporia sem suspeitar. A influência dos espíritos maus faz parte dos flagelos a que o homem está exposto na terra, como as doenças e os acidentes de toda a sorte, porque está num mundo de expiação e de prova, onde deve trabalhar por seu adiantamento moral e intelectual. Mas Deus, em sua bondade, ao lado do mal sempre põe o remédio, deu ao homem a inteligência para o descobrir, é a isto que conduz o progresso das ciências. O Espiritismo vem indicar o remédio a um desses males, ensina que para ele se subtrair e neutralizar a influência dos espíritos maus, é preciso tornar-se melhor, domar os maus pendores, praticar as virtudes ensinadas pelo Cristo, a humildade e a caridade. Então é a isto que chamais maus resultados. A manifestação dos espíritos é um fato positivo, reconhecido pela Igreja. Ora, hoje a experiência vem demonstrar que os espíritos são as almas dos homens, razão pela qual há tantos imperfeitos. Se o fato vem contradizer certos dogmas, o Espiritismo não é mais responsável que a geologia,
por ter demonstrado que a Terra não foi feita em 6 dias. O erro desses dogmas é não estarem de acordo com as leis da natureza. Por essas manifestações, como pelas descobertas da ciência, quer Deus reconduzir o homem a crenças mais verdadeiras. Repelir o progresso é, pois, desconhecer a vontade de Deus. Atribuí-lo ao demônio é blasfemar contra Deus. Querer, por bem ou por mal, manter uma crença que se opõe à evidência e fazer de um princípio reconhecido como falso a base de uma doutrina escorar uma casa num esteio carcomido, pouco a pouco o esteio se quebra e a casa cai. Dizeis que a oposição da Igreja ao Espiritismo tem sua razão de ser e aprovais, porque causaria a ruína do clero, cuja separação do comum dos mortais seria aniquilada. Dizeis, com o Espiritismo, não mais oligarquia clerical, o padre não é ninguém e é qualquer um, é o homem de bem que ensina a verdade a seus irmãos, é o operário caridoso que ergue seu companheiro caído, vosso sacerdote a fé, vossa hierarquia, o mérito, vosso salário, Deus. É grande. É belo. Mas não se renuncia com alegria no coração a uma realeza, a um prestígio que vos eleva acima do comum, ao respeito, às honras que se está habituado a colher, a riquezas que, por serem materiais, não são menos necessárias à satisfação do padre quanto a do homem ordinário. Pois que, então o clero seria movido por sentimentos tão mesquinhos? Desconheceria a tal ponto estas palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo, que sacrificaria o interesse da verdade à satisfação do orgulho, da ambição e das paixões mundanas. Então não acreditaria nesse reino prometido por Jesus Cristo, desde que a ele prefere o da terra. Assim, teria seu ponto de apoio no céu, apenas em aparência, e para se dar prestígio, mas na verdade para salvaguardar seus interesses terrenos. Preferimos crer que se tal for o móvel de alguns de seus membros, não é o sentimento da maioria. Se assim não fosse, seu reino estaria bem próximo de acabar, e vossas palavras seriam sua sentença, porque o reino celeste é o único eterno, ao passo que os da terra são frágeis e sem estabilidade. Ides muito longe, Senhor Abade, em vossas previsões sobre as consequências do Espiritismo, mas longe do que eu em meus escritos. Sem vos acompanhar neste terreno, direi simplesmente, porque cada um o pressente, que o resultado inevitável será uma transformação da sociedade. Ele criará uma nova ordem de coisas, novos hábitos, novas necessidades, modificará as crenças, as relações sociais, fará moral o que fazem, do ponto de vista material, todas as grandes descobertas da indústria e das ciências. Essa transformação vos assusta e é por isso que, ao pressenti-la, vós afastais do pensamento, quereríeis não crer nela, numa palavra, fechais os olhos para não ver, e os ouvidos para não ouvir. Dá-se o mesmo com muitos homens na terra. Entretanto, se essa transformação estiver nos desígnios da providência, realizar-se-á, façam o que fizerem, será preciso suportá-la, quer queiram quer não e a ela se dobrar, como os homens do antigo regime tiveram de sofrer as consequências da Revolução, que também negavam e declaravam impossível, antes que se tivesse realizado. A quem lhes houvesse dito que em menos de um quarto de século todos os privilégios seriam abolidos, que um menino não seria mais coronel ao nascer, que não mais se compraria um regimento como uma boiada, que o soldado poderia tornar-se marechal e o último plebeu, ministro, que todos os direitos seriam iguais para todos e que o fazendeiro teria voz igual em todos os negócios de seu rincão, ao lado do seu senhor, eles teriam balançado os ombros de incredulidade e, contudo, se um deles tivesse adormecido e despertado, como Epimênides, 40 anos mais tarde, julgaria encontrar-se num outro mundo. É o temor do futuro que vos faz dizer que o Espiritismo terá apenas um tempo. Procurai-vos iludir, quereis prová-lo a vós mesmos e acabais crendo de boa fé, porque isto vos tranquiliza. Mas que razão apresentais? A menos concludente de todas, como é fácil demonstrar. Ah!
se provasse terminantemente que o espiritismo é uma utopia, que repousa sobre um erro material de fato, sobre uma base falsa, ilusória, sem fundamento, então teríeis razão. Mas, ao contrário, afirmais a existência do princípio e, além disso, a excelência desse princípio, reconheceis, e convosco a Igreja, a realidade do fato material sobre o qual repousa, o das manifestações. Tal fato pode ser destruído? Não, como não se pode aniquilar o movimento da Terra. Uma vez que está na natureza, produzir-se-á sempre. Esse fato, outrora incompreendido, porém mais bem estudado e mais compreendido hoje, traz em si mesmo consequências inevitáveis. Se não o podeis destruir, sois forçado a lhe sofrer as consequências. Segui passo a passo em suas ramificações e chegareis fatalmente a uma revolução nas ideias. Ora, uma mudança nas ideias leva forçosamente a uma mudança na ordem das coisas. Vide o que é o Espiritismo. Por outro lado, o Espiritismo não dobra as inteligências ao seu jugo, não impõe uma crença cega, quer que a fé se apoie na compreensão. É sobretudo nisto, Senhor Abade, que diferimos na maneira de ver. Ele deixa a cada um inteira liberdade de exame, em virtude do princípio de que, sendo a verdade una, mais cedo ou mais tarde deve prevalecer sobre o que é falso, e que um princípio fundado no erro cai pela força das coisas. Entregues à discussão, as ideias falsas mostram seu lado fraco e se apagam ante o poder da lógica. Essas divergências são inevitáveis, porque ajudam a depuração e a solidez da ideia fundamental, e é preferível que se produzam desde o começo, pois a doutrina verdadeira dela se livrará mais cedo. É por isso que sempre dissemos aos adeptos, não vos inquieteis com as ideias contraditórias, que podem ser emitidas ou publicadas. Vede quantas já morreram no nascedouro. Quantos escritos dos quais não mais se fala. O que buscamos? O triunfo, a qualquer custo, de nossas ideias? Não, mas o da verdade. Se, no número das ideias contrárias, algumas forem mais verdadeiras que as nossas, elas prevalecerão e deveremos adotá-las. Se forem falsas, não poderão suportar a prova decisiva do controle do ensino universal dos espíritos, o único critério da ideia que sobreviverá. A comparação que estabeleceis entre o espiritismo e outras doutrinas filosóficas carece de exatidão. Não foram os homens que fizeram do espiritismo o que ele é, nem que farão o que será mais tarde. São os espíritos por seus ensinos. Os homens apenas o põem em ação e coordenam os materiais que lhes são fornecidos. Esse ensino ainda não está completo e não se deve considerar o que deram até hoje senão como as primeiras balizas da ciência. Pode-se compará-lo às 4 operações em relação às matemáticas, e ainda estamos nas equações do primeiro grau. Daí porque muita gente ainda não lhe compreende a importância, nem o alcance. Mas os espíritos regulam seu ensino à vontade e de ninguém depende fazê-los ir mais depressa ou mais devagar do que eles querem. Eles não acompanham os impacientes, nem vão a reboque dos retardatários. O espiritismo não é obra de um só espírito, nem de um só homem, é obra dos espíritos em geral. Segue-se daí que a opinião de um espírito sobre um princípio qualquer não é considerada pelos espíritas senão como opinião individual, que pode ser justa ou falsa, e só tem valor quando sancionada pelo ensino da maioria, dada em diversos pontos do globo. Foi esse ensino universal que fez o que ele é e que fará o que ele será. Diante desse poderoso critério caem, necessariamente, todas as teorias particulares que fossem produto de ideias sistemáticas, quer de um homem, quer de um espírito isoladamente. Sem dúvida uma ideia falsa pode agrupar à sua volta alguns partidários, mas jamais prevalecerá contra a que é ensinada em toda parte. O espiritismo, que mal acaba de nascer, mas que já levanta questões da mais alta gravidade, necessariamente põe em efervescência uma porção de imaginações. Cada um vê a coisa de seu ponto de vista. Daí a diversidade dos sistemas surgidos em seu começo,
a maioria dos quais já tombados ante a força do ensino geral. Dar-se-á o mesmo com todos os que não estiverem com a verdade, porquanto, ao ensino divergente de um espírito, dado por um médium, opor-se-á sempre ao ensino uniforme de milhões de espíritos, dado por milhões de médiuns. Eis a razão pela qual certas teorias excêntricas viveram apenas alguns dias e não saíram do círculo onde nasceram. Privadas de sanção, não encontram na opinião das massas nem ecos nem simpatias e se, além disso, chocam a lógica e o bom senso, provocam um sentimento de repulsa, que lhes precipita a queda. O espiritismo possui, pois, um elemento de estabilidade e de unidade, tirado de sua natureza e de sua origem, e que não é próprio de nenhuma das doutrinas filosóficas de concepção puramente humana. É o escudo contra o qual sempre virão quebrar-se todas as tentativas feitas para o derrubar ou o dividir. Essas divisões nunca poderão ser senão parciais, circunscritas e momentâneas. Falais de seitas que, em vossa opinião, dividem os espíritas, donde concluís pela ruína próxima de sua doutrina. Mas esqueceram todas as que dividiram o cristianismo, desde o seu nascimento, que o ensanguentaram, que ainda o dividem e cujo números, até hoje, não se eleva a menos de 360. Contudo, malgrado as profundas dissidências sobre os dogmas fundamentais, o cristianismo ficou de pé, prova de que é independente dessas questões de controvérsia. Porque quereríeis que o espiritismo, que se liga pela própria base aos princípios do cristianismo, e que só é dividido em questões secundárias, que dia a dia se esclarecem, sofresse com a divergência de algumas opiniões pessoais, quando tem um ponto de ligação tão poderoso, o controle universal. Assim, estivesse hoje o espiritismo dividido em 20 seitas, o que não é nem será, disto não se tiraria nenhuma consequência, porque é o trabalho de parto. Se fossem suscitadas divisões por ambições pessoais, por homens dominados pela ideia de se fazerem chefes de seita, ou de explorar a ideia em proveito de seu amor próprio ou de seus interesses, indubitavelmente seriam as menos perigosas. As publicações pessoais morrem com os indivíduos, e se os que tiverem querido elevar-se não tiverem por si a verdade, suas ideias morrerão com eles e, talvez, antes deles. Mas a verdade verdadeira não poderá morrer. Estais certo, senhor Abade, dizendo que haverá ruínas no espiritismo, mas não como entendeis. Essas ruínas serão as de todas as opiniões errôneas que entram em ebulição e surgem. Se todas estiverem em erro, cairão todas, isto é inevitável, mas se houver uma só verdadeira, infalivelmente subsistirá. Duas divisões bem marcadas, e às quais se poderia realmente dar o nome de seitas, se haviam formado há alguns anos sobre o ensino de dois espíritos que, disfarçando-se com nomes venerados, tinham captado a confiança de algumas pessoas. Hoje não se trata mais disto. Diante de quem tombaram? Diante do bom senso e da lógica das massas, de um lado, e diante do ensino geral dos espíritos, em concordância com essa mesma lógica. Contestareis o valor desse mesmo ensino universal pela razão de que os espíritos, não sendo mais que a alma dos homens, estão igualmente sujeitos ao erro. Mas estareis em contradição convosco mesmo. Não admitis que um concílio geral tenha mais autoridade que um concílio particular, porque é mais numeroso. Que sua opinião prevalece sobre a de cada padre, de cada bispo, e mesmo sobre a do Papa. Que a maioria faz lei em todas as assembleias dos homens. E não querias que os espíritos, que governam o mundo sob as ordens de Deus, também tivessem os seus concílios, as suas assembleias. O que admitis nos homens como sanção da verdade, recusais aos espíritos. Então esqueceis que se, entre eles, os há inferiores, não é a esses que Deus confia os interesses da terra, mas aos espíritos superiores, que transpuseram as etapas da humanidade, e cujo número é incalculável. E como nos transmitem as instruções da maioria? É pela voz de um só espírito, ou de um só homem? Não,
mas, como disse, pela de milhões de espíritos e milhões de homens. É num único centro, numa cidade, num país, numa casta, num povo privilegiado como outrora os israelitas. Não, é em toda parte, em todos os países, em todas as religiões, em casa dos ricos e em casa dos pobres. Como quereis que a opinião de alguns indivíduos, encarnados ou desencarnados, pudesse prevalecer sobre esse conjunto formidável de vozes? Acreditai-me, Senhor Abade, essa sanção universal vale bem a de um concílio ecumênico. O Espiritismo é forte justamente porque se apoia sobre essa sanção, e não em opiniões isoladas. Proclama-se imutável no que hoje ensina, e diz que nada mais tem a ensinar? Não, porque até hoje seguiu, e seguirá no futuro, o ensino progressivo que lhe for dado, e nisto ainda está para ele uma causa de força, pois jamais se deixará distanciar pelo progresso. Esperai ainda um pouco, Senhor Abade, e antes de um quarto de século vereis o Espiritismo 100 vezes menos dividido do que hoje é o cristianismo, após 18 séculos. Das flutuações que notastes nas sociedades ou reuniões espíritas, concluístes equivocadamente pela instabilidade da doutrina. O Espiritismo não é uma teoria especulativa, fundada sobre uma ideia preconcebida, é uma questão de fato e, por conseguinte, de convicção pessoal. Quem quer que admita o fato e suas consequências é espírita, sem que precise fazer parte de uma sociedade. Pode-se ser perfeito espírita sem isto. O futuro do espiritismo está em seu próprio princípio, princípio imperecível, porque está na natureza e não nas reuniões, muitas vezes formadas em condições pouco favoráveis, compostas de elementos heterogêneos e, consequentemente, subordinados a uma porção de eventualidades. As sociedades são úteis, mas nenhuma é indispensável, e se todas deixassem de existir, o espiritismo não prosseguiria menos sua marcha, visto como não é em seu seio que se forma maior número de convicções. Elas são muito mais para os crentes que aí buscam centros simpáticos, do que para os incrédulos. As sociedades sérias e bem dirigidas são úteis principalmente para neutralizar a má impressão daquelas onde o espiritismo é mal apresentado ou desfigurado. A Sociedade de Paris não faz exceção à regra, porque não se arroga nenhum monopólio. Ela não consiste no maior ou menor número de seus membros, mas na ideia-mãe que representa. Ora, essa ideia é independente de toda reunião constituída aí, aconteça o que acontecer. O elemento propagador não deixará de subsistir. Pode, pois, dizer-se que a Sociedade de Paris está em qualquer parte onde se professem os mesmos princípios, do Oriente ao Ocidente, e que se morresse materialmente a ideia sobreviveria. O Espiritismo é uma criança que cresce, cujos primeiros passos naturalmente são vacilantes, mas, como as crianças precoces, cedo faz pressentir a sua força. É por isto que certas pessoas se assustam e gostariam de o sufocar no berço. Se se apresentasse como um ser tão débil quanto supondes, não teria causado tanta emoção, nem levantado tantas animosidades, e vós mesmo não teríeis procurado combatê-lo. Deixai, então, a criança crescer e vereis o que dará ao adulto. Predissestes o seu fim próximo. Mas inumeráveis encarnados e desencarnados também fizeram o seu horóscopo, num outro sentido. Escutai, pois, as suas previsões, que se sucedem ininterruptamente há 10 anos, e se repetem em todos os pontos do globo. O Espiritismo vem combater a incredulidade, que é o elemento dissolvente da sociedade, substituindo a fé cega, que se extingue, pela fé raciocinada, que vivifica. Ele traz o elemento regenerador da humanidade e será a bússola das gerações futuras. Como todas as grandes ideias renovadoras, deverá lutar contra a oposição dos interesses que fere e das ideias que derruba. Suscitar-lhe-ão todos os entraves, contra ele empregarão todas as armas, leais e desleais, que julgarão próprias para derrubá-lo.
Seus primeiros passos serão semeados de urzes e espinhos. Seus adeptos serão difamados, ridicularizados, vítimas da traição, da calúnia e da perseguição, terão dissabores e decepções. Feliz aqueles cuja fé não tiver sido abalada nesses dias nefastos, que tiverem sofrido e combatido pelo triunfo da verdade, porque serão recompensados por sua coragem e perseverança. Não obstante, o Espiritismo continuará sua marcha através das ciladas e dos escolhos. É inabalável como tudo que está na vontade de Deus, porque se apoia sobre as próprias leis da natureza, que são as eternas leis de Deus, ao passo que tudo quanto for contrário a essas leis cairá. Pela luz que projeta sobre os pontos obscuros e controversos das Escrituras, conduzirá os homens à unidade de crença. Dando as próprias leis da natureza por base aos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, fundará o reino da verdadeira caridade cristã, que é o reino de Deus na terra, predito por Jesus Cristo. Muitos ainda o repelem porque não o conhecem ou não compreendem, mas quando reconhecerem que realiza as mais caras esperanças do futuro da humanidade, aclamá-lo-ão e, assim como o cristianismo encontrou um suporte em São Paulo, ele encontrará defensores entre os adversários da véspera. Da multidão surgirão homens de escola, que empunharão a sua causa e, pela autoridade de sua palavra, imporão silêncio aos detratores. A luta ainda durará muito tempo, porque as paixões, sobrecitadas pelo orgulho e pelos interesses materiais, não podem acalmar-se subitamente. Mas essas paixões se extinguirão com os homens, e não passará o fim destes séculos sem que a nova crença tenha conquistado um lugar preponderante entre os povos civilizados, e do século próximo datará a era da regeneração. Variedades. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O Sr. Delany, que muitos de nossos leitores já conhecem, tem um filho de 8 anos. Esse menino, que a todo instante ouve falar de espiritismo em sua família, e que muitas vezes assiste às reuniões dirigidas por seu pai e sua mãe, foi, assim, iniciado muito cedo na doutrina, muitas vezes surpreendendo pela justeza com que raciocina seus princípios. Isto nada tem de espantoso, pois é apenas o eco das ideias com que foi embalado. Também não é o objetivo deste artigo, é apenas para entrar no assunto do fato que vamos relatar e tem seu propósito nas circunstâncias atuais. As reuniões do Sr. Delany são graves, sérias, e conduzidas com perfeita ordem, como devem-se todas aquelas nas quais se quer colher frutos. Embora as comunicações escritas nelas ocupem o primeiro lugar, aí também se cuida de manifestações físicas e tipológicas, mas como ensinamento e jamais como objeto de curiosidade, dirigidas com método e recolhimento, e sempre apoiadas em algumas explicações teóricas, estão, pela impressão que produzem, habilitadas a levar à convicção. É em tais condições que as manifestações físicas são realmente úteis. Falam ao espírito e impõem silêncio à zombaria. A gente se sente em presença de um fenômeno, cuja profundeza se entrevê, e que afasta até a ideia da brincadeira. Se estes tipos de manifestações, de que tanto se tem abusado, fossem sempre apresentados dessa maneira, e não como divertimento e pretexto para perguntas fúteis, a crítica não as teria acusado de charlatanice. Infelizmente, muitas vezes deram ensejo a isto. O filho do Sr. Delany muitas vezes se associava a essas manifestações e, influenciado pelo bom exemplo, as considerava como coisa séria. Um dia se encontrava com uma pessoa de suas relações e brincava no pátio da casa com sua priminha, de 5 anos, 2 meninos, um de 7, outro de 4 anos. Uma senhora que morava no térreo os compeliu a entrar em sua casa e lhes deu bombons. As crianças, como se pode imaginar, não se fizeram rogadas. A senhora perguntou ao filho do Sr. Delany, P. Como te chamas, meu filho? Resp. Eu me chamo Gabriel, senhora. P. Que faz teu pai? Resp.
senhora, meu pai é espírita. P. Não conheço esta profissão. Resp. Mas, senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isto, ele o faz com desinteresse para fazer o bem aos homens. P. Menino, não sei o que queres dizer. Resp. Como? Jamais ouvistes falar das mesas girantes. P. Muito bem, meu amigo, gostaria que teu pai estivesse aqui para as fazer girar. Resp. É inútil, senhora, eu mesmo tenho o poder de as fazer girar. P. Então, queres experimentar e me fazer ver como se procede? Resp. Com muito gosto, senhora. Dito isto, ele se senta ao pé da mesinha da sala e faz sentar os seus 3 amiguinhos, e eis os 4, gravemente pondo as mãos em cima. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério e com recolhimento. Mal terminou, e para grande estupefação da senhora e das crianças, a mesinha ergueu-se e bateu com força. Perguntai, senhora, quem vem responder pela mesa? A vizinha interroga e a mesa soletra as palavras, teu pai. A mulher torna-se pálida de emoção. E continua, pois bem. Dizei, meu pai, se devo enviar a carta que acabo de escrever. A mesa responde, sim, sem falta. Para provar que realmente és tu, meu pai, que estás aqui, poderias dizer-me há quantos anos estás morto? Logo a mesa bate 8 pancadas bem acentuadas. Era justamente o número de anos. Poderias dizer o teu nome e o da cidade em que morrestes? A mesa soletra os 2 nomes. As lágrimas jorraram dos olhos daquela senhora que, consternada por esta revelação e dominada pela emoção, não pôde mais continuar. Seguramente este fato desafia toda suspeita de preparação do instrumento, de ideia preconcebida e de charlatanismo. Também não se podem pôr os 2 nomes soletrados à conta do acaso. Duvidamos muito que esta senhora tivesse recebido tal impressão numa das sessões dos senhores Davenport, ou qualquer outra do mesmo gênero. Aliás, não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças, na intimidade das famílias. Não é a realização daquelas palavras proféticas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Atos dos Apóstolos, 2:17. Allan Kardec. Ano 8, novembro de 1865, número 11. Um novo Nabucodonosor. Escrevem-nos de Charcot, Rússia. Escrevendo-vos, senhor presidente, ouso esperar que o Espiritismo talvez venha lançar alguma luz sobre um fato, até hoje inexplicável, e que me parece oferecer um poderoso interesse. Colhi-o de testemunho ocular, parente próximo da pessoa em questão. Eis o que me contou. Todos os membros da família R. se faziam notados pela originalidade do caráter e por suas inclinações. Mas aqui falarei apenas dos 2 irmãos Alexandre e Voldemar. O que impressionava neste último eram os olhos, cuja impressão é impossível descrever. Criança brincávamos juntos, longe de ser poltrão, eu não podia, entretanto, suportar o seu olhar. Fiz a observação a meu pai, que me confessou experimentar, olhando, o mesmo sentimento de perturbação, e me aconselhou que o evitasse. Parece que Voldemar não era o favorito da família. Quando chegou a idade dos estudos sérios, os 2 irmãos foram estudar na Universidade de Kazan. Voldemar não tardou em deixar estupefatos mestres e colegas pelas atitudes fora do comum. Muitas vezes se vangloriava em presença do irmão, que tinha escolhido para alvo de suas zombarias. Mas seus sucessos não duraram muito. Aos 16 anos, morreu nos braços do irmão. É deste último que vamos nos ocupar. Embora em menor grau, Alexandre também possuía, em seus olhos negros, esse magnetismo fascinante, que tanto chocava em seu irmão. Também não tinha suas brilhantes qualidades, mas isto não o impedia de ter muito espírito e de aprender com facilidade. A morte do irmão causou-lhe tal impressão que se tornou outro homem. 6 semanas depois, ficou sem abrir os olhos,
Deixou de se pentear, de se lavar, e não quis, sob nenhum pretexto, mudar de roupa, de modo que a roupa branca e o costume apodreciam-lhe no corpo e caíam em frangalhos. Então sua mãe o levou para o campo. Um tio que não morava longe conseguiu que ela lhe confiasse o sobrinho por algum tempo, prometendo fazê-lo esquecer todas as suas fantasias. Com efeito, disse-lhe com muita severidade que se ele se atrevesse a manter semelhante atitude em sua casa, não teria escrúpulos quanto aos meios de corrigir. Alexandre logo se tornou perfeitamente razoável, não ofereceu qualquer resistência às ordens do tio, mas escreveu secretamente à mãe, suplicando-lhe viesse livrá-lo de seu carrasco. A mãe atendeu logo ao seu desejo. Mas, uma vez longe do tio, as bizarrices recomeçaram cada vez mais. Entre outras coisas, exigia que tocassem os sinos da igreja, quando se sentava à mesa. Pensaram num distúrbio do cérebro e o puseram numa casa de saúde de Kazan. Coisa estranha. Ainda desta vez mudou completamente. Nada em sua conduta, em suas palavras, denotava um cérebro doente. Os médicos pensaram numa intriga familiar e não o observaram mais de perto. Certa noite, vendo que todos dormiam, pôs o barrete e vestiu o avental de um dos médicos, saiu do quarto, passou perto do porteiro sem ser reconhecido, ganhou a rua e andou cerca de 30 quilômetros a pé, até sua fazenda. Entrou numa espécie de choupana, que servia de galinheiro, tirou toda a roupa e, pondo-se no meio da peça, declarou que 2 metros quadrados de terreno eram suficientes para a vida de um homem, e que de nada precisava. Sua mãe, de joelhos, em vão suplicou que mudasse de ideia. Em vão tentaram persuadi-lo de que ao menos permitisse fazer um teto na sua choupana, mas ele permaneceu inflexível, quis ao seu lado apenas uma velha criada, que jamais o deixara e que tinha por ele uma fidelidade a um apego de cão. Seu pai, vendo que nada dava resultado, ordenou a todos os seus camponeses que deixassem o lugar e fossem estabelecer-se a 7 quilômetros dali. Ele próprio partiu, apelidando o vilarejo de Aldeia Perdida. Então quiseram pôr a propriedade sob tutela. Nomearam comissões, mas Alexandre era sempre prevenido a tempo e se vestia, embora sem usar as roupas de baixo, depois vinha encontrar as pessoas. A todas as perguntas respondia com bom senso, com uma justeza que nada deixava a desejar, e o fazia tão bem que a comissão, imaginando ao chegar que se tratava de um louco, retirava-se desapontada. Isto se passava em 1842 e, até agora, Alexandre está sempre no mesmo estado. Mantém-se de pé, completamente despido, num casebre sem portas nem janelas, exposto a todos os ventos e onde, no inverno, o frio chega a 30 graus abaixo de zero. Alimenta-se de um pouco de geleia de uva, que lhe trazem uma vez por dia, numa tigela de barro. Atiram-na com uma colher e ele apanha no ar, à maneira dos animais, dos quais adotou rugido, pois não mais se serve da palavra humana. A força de manter a cabeça inclinada, não pode mais erguê-la, seus pés atingiram uma largura desmesurada e não pode mais andar. Algumas vezes, à noite, cai prostrado, permitindo que o cubram com uma pele de carneiro. Seu aspecto, aliás, nada apresenta de extraordinário, exceto os olhos. Nem é gordo nem magro, sua fisionomia estampa sofrimento. Uma vez lhe perguntaram a razão de sua conduta bizarra. Respondeu: não me faleis nisto, é uma falta de vontade. Não conseguiram mais. Que entendia-lhe por falta de vontade? Era um voto. Às vezes pronuncia o nome do irmão morto, outras vezes exclama: quando isto terminará? Não segue nenhuma das regras impostas por sua religião. Tinham mandado seus cabelos a um célebre sonâmbulo de Londres. Foi respondido que era doença de Nabucodonosor. E, contudo, ele não é louco. O que há de mais extraordinário é que ao lado dessa existência puramente bestial, há nele uma vida intelectual, pois se interessa por tudo que se passa no mundo, manda trazer muitos jornais e,
Como sua casa é escura, permitiu construir-se em uma espécie de barraca ao lado do seu casebre. Era aí que outrora, durante horas inteiras, sua mãe lia para ele. Agora que ela está morta, foi substituída por uma leitora contratada. A comissão encarregada de investigar o caso obteve os seguintes detalhes que, no fundo, apenas o embrulharam. D. Colega de Alexandre R. Na universidade, depois que, quando estavam juntos, pôde observar que ele estava muito apaixonado pela mulher de um farmacêutico. Era uma criatura de rara beleza e, além disso, muito virtuosa. Diariamente Alexandre montava a cavalo, para ter o prazer de passar em frente às suas janelas e vê-la, às vezes, de longe, limitando-se a isto os seus amores. Contudo, vinham trazer-lhe todos os dias e à mesma hora, uma carta lacrada, e se houvesse alguém em seu quarto, ele se apressava em escondê-la numa gaveta. Persuadido de que fossem bilhetes amorosos, D não se interessava muito em lhes conhecer o conteúdo. Mais tarde, quando começaram as pesquisas, só encontraram 2 cartas. Havia queimado as demais, supondo-se que eram do número das que recebia na universidade. A primeira era mais ou menos vazada nestes termos: ontem me aconteceu uma coisa estranha. Eu voltava de nossa Suíça russa, nome de um passeio nos arredores de Kazan, e atravessava o campo de Ars, quando ouvi gritar, socorro. Também gritei, precipitando-me para o lado de onde vinham os gritos. Cheguei perto de um cemitério cercado. Vi aparecer em cima da cerca um rapaz que me agradecia vivamente a minha intervenção, dizendo que tinha sido atacado por ladrões, mas, ouvindo uma voz, fugiram. Uma fábrica de tecidos estava situada no campo de Ars. Como o trabalho tinha sido suspenso por algum tempo e os operários não encontrassem meios para ganhar o pão, entregaram-se ao roubo. Tomamos juntos o caminho da cidade, estabelecendo-se entre nós uma conversa muito interessante e animada. Não posso dizer-te aqui do que se tratava, mas direi quando nos encontrarmos. Enfim chegamos à casa do meu desconhecido e aí passei toda a tarde. Ao dizer adeus agradeceu-me ainda uma vez. Sem, contudo, convidar-me a vir vê-lo em casa, apenas indicou-me um lugar onde passeava todos os dias a uma hora certa e onde, se eu quisesse, poderia vê-lo. O que há de estranho que, de volta à minha casa, não me foi possível lembrar nem a rua, nem a casa que acabara de deixar e, no entanto, conheço perfeitamente a cidade onde moro há 4 anos. Proponho-me ir ver o meu desconhecido no lugar indicado. Tentarei introduzir-me em sua casa e, por certo, dessa vez me lembrarei. Não havia assinatura. Eis a segunda carta, que dá sequência à precedente. Apenas é muito mais curta. Vi o meu desconhecido no lugar indicado. Convidou-me a vir à sua casa. Passamos juntos a tarde inteira, mas, de volta à minha casa, esqueci por completo, mais uma vez, a rua e a casa. Nada de assinatura. Examinando a letra atentamente, julgaram encontrar grande semelhança com a de um de seus camaradas. Mas quando as leram este último, ele se pôs a rir, declarando que jamais havia escrito semelhantes coisas. Aqui param todas as pesquisas. Supõe-se que haja nisto um grande mistério, e apenas 3 pessoas o podem saber. Primeiro sua mãe, depois a velha criada que não o deixava nunca e, finalmente, sua irmã. As 2 primeiras estão mortas, a terceira mora com o marido no mesmo vilarejo que Alexandre. Vai vê-lo diariamente ali e passa 3 ou 4 horas seguidas. De que podem falar? Seu irmão esquece os rugidos para falar uma linguagem humana, voltando a ser racional. É o que ninguém sabe. O que há de singular é que esse fato tão extraordinário é muito pouco conhecido, jamais foi publicado por qualquer jornal e, no entanto, se passa bem perto de Kazan, cidade onde há uma universidade, cientistas e médicos. É verdade que no começo fizeram pesquisas, mas parece que desanimaram muito depressa. Contudo, que vasto campo para a observação da ciência!
Sem falar do lado psicológico. É um fato atual, que cada um pode constatar. O espiritismo, que explica tanta coisa, poderia dar a solução desse estranho fenômeno. Não ouso pedir-vos uma resposta por escrito, já que o vosso tempo é muito precioso. Apenas espero que, se considerardes o fato digno do vosso exame, possais dar a vossa opinião na revista espírita, que aqui recebemos. Aceitai, etc. Uma coisa ressalta evidentemente desse relato: esse jovem não é louco, na acepção científica do termo, goza da plenitude da razão, quando quer. Mas qual pode ser a causa de semelhante excentricidade, nessa idade? Acreditamos que ainda se passará muito tempo antes que a ciência encontre, com seus recursos puramente materiais. Entretanto, existe algo mais além de simples mania, é a assimilação da voz e dos gestos dos animais. Tem-se visto, é verdade, criaturas abandonadas nas florestas, desde tenra idade, vivendo com as feras, adotando seus gritos e costumes por imitação. Mas aqui não é o caso. O jovem fez estudos sérios, vive em suas terras, no meio de um vilarejo, está em contato diário com seres humanos. Não se trata, pois, de uma questão de hábito e de isolamento. É, disse o sonâmbulo de Londres, a doença de Nabucodonosor. Mas que doença é esta? A história desse rei não é uma lenda. É possível que um homem se transforme em fera. Entretanto, se confrontar o relato bíblico com o fato atual de Alexandre R., notar-se-á entre eles mais de um ponto de semelhança. Compreende-se que o que se passa hoje pode ter se passado em outros tempos, e que o rei da Babilônia tenha sido atingido por um mal semelhante. Se, pois, aquele rei, dominado por uma influência análoga, deixou seu palácio, como Alexandre R., o seu castelo, se viveu e gritou como ele, à maneira das feras, poder-se-ia dizer, na linguagem alegórica da época, que se tinha transmudado em fera. É verdade que isto destrói o milagre, mas quantos milagres caem hoje ante as leis da natureza, que se descobrem todos os dias? A religião só tem a ganhar se aceitar como natural um fato que era repelido como maravilhoso. Quando os adversários do espiritismo dizem que ele ressuscita o sobrenatural e a superstição, provam que lhe ignoram as primeiras palavras, já que ele vem, ao contrário, provar que certos fatos, reputados misteriosos, não passam de efeitos naturais. Lido esse relato na Sociedade de Paris, como tema de estudo, pediu-se a um médium que evocasse os espíritos que pudessem dar sua explicação. Foram obtidas as 3 comunicações seguintes, uma do irmão morto, Voldemar, a segunda do espírito protetor dos 2 irmãos, a terceira, do guia espiritual de outro médium. Sociedade Espírita de Paris, 13 de outubro de 1865, médium, Senhor Desliens. 1. Eis-me aqui. Que quereis? Com que direito vos imiscuís em negócios de família e todos íntimos? Sabei que ninguém jamais me ofendeu em vão, e temei incorrer em minha cólera, se buscardes penetrar um segredo que não vos pertence. Quereis ter a chave das razões que levam meu irmão a fazer semelhantes tolices? Sabei que toda a causa reside em mim, que o puni desta maneira pela falta de fé, com que se tornou culpado a meu respeito. Um elo nos unia, elo terrível, elo da morte. Que sofra, pois, a pena por uma falta que não poderia encontrar graça em mim. Meu cúmplice na ação, devia seguir-me no suplício. Porque hesitou. Hoje sofre a pena de suas hesitações. Não podendo constrangê-lo a seguir-me, pelo menos imediatamente, empreguei a força magnética, que possuo em grau extremo, para obrigá-lo a abandonar a sua vontade e o seu ser ao meu livre-arbítrio. Ele sofre nessa posição. Tanto melhor. Cada um de seus gemidos interiores me causa uma agitação de sombria satisfação. Estais contentes com a minha urbanidade? Achais suficientes as minhas explicações? Não, quereríeis moralizar-me.
Mas quem sois vós para me fazer pregações? Sois padre? Não. Pois bem. A que título quereis que vos escute? Nada quero ouvir e volto ao lugar que não devia ter deixado. Ele compreende seus males neste momento, talvez sua vontade reaja sobre a matéria. Infelizes de vós se o fizerdes escapar ao meu domínio. Voldemar é,